Capítulo 1 – A aparição. Naquela noite tempestuosa, a estrada estava escorregadia, os faróis do caminhão apenas esboçando um traço de luminosidade na escuridão impenetrável. Leonardo, o caminhoneiro, estava a caminho de Campinas. Ele estava procurando preencher o vazio da solidão com o zunido da chuva e o rugido do motor. Lá no escuro, apareceu uma figura, quase imperceptível. Parecia uma mulher, com longos cabelos negros, encharcada pela chuva. Ela estava fazendo sinal para ele parar. Leonardo hesitou, era insensato pegar estranhos na estrada, ainda mais nesse horário. Mas ele sentiu algo, uma empatia, uma compaixão por essa mulher perdida na noite fria e úmida. Ele diminuiu a velocidade e encostou o caminhão. A mulher entrou. "Obrigada por parar", disse ela, a voz suave e trêmula de frio. "O carro quebrou, tem muitos quilômetros de distância daqui até a cidade, eu poderia ter ficado desesperada na chuva." Leonardo assentiu, dando a ela um sorriso reconfortante. Começou a dirigir novamente, agora mais devagar, tendo precaução extra por causa da visibilidade diminuída e da estrada escorregadia. Ela estava quieta, olhando para fora da janela. "Para onde você precisa ir?" Leonardo perguntou. "Para a casa do meu pai." Ela respondeu, estremecendo. "Só mais alguns quilômetros." Ele notou que ela estava usando um vestido branco, agora ensopado e grudado em sua pele pálida. Soltou vapor do ar quente do caminhão para aliviar o frio do interior. Ela agradeceu, mas ele percebeu que algo estava errado. Ela estava pálida, morta de frio, mas não parecia estar molhada da chuva. Na verdade, ela nem parecia estar real. Logo depois, chegou uma curva fechada. Ele a realizou com cuidado. Quando se endireitou novamente, virou-se para perguntar se ela estava mais quente. Mas o assento do lado estava vazio. Ela desaparecera tão misteriosamente quanto havia aparecido. Apenas um rastro de frio seguiu no lugar onde ela estava. E aquele estranho vazio perturbador que agora preenchia a cabine do caminhão. A mulher havia desaparecido. O caminhoneiro olhava incrédulo para o assento vazio, tentando entender o que havia acontecido. Com o coração batendo forte, ele seguiu em frente, desejando que a noite terminasse logo e que pudesse esquecer a estranha passageira que desapareceu após uma curva. Luiz ficou olhando para o banco vazio ao lado dele. O silêncio do carro parecia ecoar a ausência da misteriosa passageira. Lembrava-se bem dela, roupas vintage, um véu de tristeza nos olhos e um perfume suave de lavanda que ainda permanecia no ar. Achou que estava enlouquecendo, que o cansaço da estrada havia brincado com sua mente, mas quando olhou para o espelho retrovisor viu o lenço que ela havia deixado para trás, o canto de uma figura feminina pintada à mão a olhar para o que pareciam ser estrelas. Ele se perguntava quem seria essa mulher e por que sumiu como uma miragem no deserto. Luiz sentiu um arrepio ao lembrar do último sorriso que ela deu antes de desaparecer. "Vejo você no farol azul", ela disse. As palavras soavam como uma réquiem misteriosa. O que era o farol azul? Ele acelerou o carro com pequenas gotas de suor na testa. A única coisa que lhe restava era seguir a viagem, mesmo com o medo enraizado em seu peito. Ele sentiu um desconforto crescente, como se algo estivesse esperando por ele, lá adiante, a milha dobrada da curva acentuada. Foi quando viu a luz. No horizonte, dividindo a neblina noturna e a escuridão do céu, estava um farol, pintado de um azul suave. Ele apertou o volante, decidiu enfrentar seus medos e seguir em frente. A estrada zigue-zagueava até o farol sem vida ao redor, nada além de árvores seuscos e o som gutural do motor. Quando chegou mais perto do farol, uma figura destacou-se da escuridão. Uma mulher, a mesma mulher, o mesmo vestido vintage e o mesmo perfume de lavanda. Ela ergueu a mão lentamente, sinalizando para ele parar. Assim que Luiz freou o carro e abriu a porta, ela desapareceu. Novamente, como fumaça no vento. Ela deixou apenas o som de um riso suave e as palavras finais que assombrariam Luiz para sempre. "Eu te avisei, te encontraria no farol azul." A desoladora solidão se apossou do lugar. Luiz, o motorista, encontrou a autoestopista fantasma e nada mais seria igual. O medo e a fascinação o envolveram. Quem era ela? Por que o farol azul? Essas perguntas consumiriam Luiz até que, mesmo sem perceber, ele se tornou parte da história do farol azul e da autoestopista fantasma. Parte 3. João, nosso querido motorista, com os nervos à flor da pele, olha rapidamente para o banco traseiro e confirma sua suspeita.
A passageira misteriosa realmente desapareceu. Uma curva mortal. Uma passageira fantasma. Ele aperta o volante, os dedos pálidos. A estrada escura se desenrola à frente, como uma serpente de asfalto e sombras. Ele pisca. Uma vez, duas. Quer se livrar da sensação de arrepios que corre ao longo do dorso, sob sua camisa de flanela. Os contos ouvidos na infância sobre as almas perdidas que assombravam a estrada. Eles eram apenas histórias. Não eram? Uma fresta da lua surge por trás das nuvens cinzentas, lançando um brilho prateado sobre o asfalto. João respira fundo, seus olhos fixos na estrada. Ele está a milhas de qualquer sinal de civilização. A tentação de acelerar e colocar toda a distância possível entre ele e a ausência deixada pela passageira é grande. Mas ele resiste. Tem que resistir. Então, um farol surge ao longe. Uma luz pálida em meio à escuridão. Era um posto de gasolina. Salvação? João não tinha certeza. Mas era melhor do que continuar sozinho na estrada. Ele sinaliza, reduz a velocidade e vira, puxando para a bomba de gasolina mais próxima. Ele espera. O estômago apertado, os dedos inquietos batendo contra o volante. O medo, como uma colônia de formigas, rastejava sobre sua pele. Ele se volta, dando uma última olhada para o assento traseiro vazio. E então, ela está lá de novo. A passageira fantasma. Seus olhos escuros se fixam nele pelo espelho retrovisor. Pela primeira vez, João vê algo mais ali. Não apenas tristeza, mas uma sombria determinação. No silêncio da noite na estrada, o medo de João se transforma numa crescente sensação de perigo iminente. A autoestopista fantasma tinha uma história para contar. E ele temia o que viria a seguir. Título: A Carona Fantasma, Histórias de Terror. Um motorista encontra uma estranha passageira, que desaparece misteriosamente após uma curva. Parte 4. A noite estava escura como breu. Lá fora, apenas o som monótono dos pneus cruzando o asfalto rompia o silêncio ensurdecedor. Ao nosso redor, nada além de pinheiros altíssimos, como sentinelas na escuridão. Entre eles, a jovem. A aparição. A autoestopista. Eu havia dado carona a ela, uma garota pálida, à beira da estrada. Ela estava sozinha, completamente fora de lugar em uma noite sombria como esta. E agora, ela havia desaparecido. Não havia lugar para ela ter ido. A estrada estava vazia. Os pinheiros escondiam tudo. Parei o carro. O silêncio tomou conta outra vez. A única luz era a dos faróis do meu carro, lançando sombras alucinantes na mata densa dos lados da estrada. Abri minha porta, o frio me batendo como um soco no peito. Chamei por ela. Só havia o eco da minha própria voz para responder. Senti um calafrio. Não pelo frio. Era um medo primitivo. Cru, puro. Peguei a lanterna no porta-luvas do carro. A luz amarela tremeluzente mal penetrava na escuridão. De repente, uma risada distante. Uma jovem. A risada se tornou um grito. Grito ensurdecedor, tomado de pânico. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Comecei a correr. O grito parou abruptamente. O silêncio estava de volta. Cheguei ao local de onde vinha o grito. Apenas escuridão. E então, vi um pequeno objeto jogado no chão. Era uma foto. Uma imagem desbotada de uma jovem e seus pais. A jovem na foto. Era ela, a autoestopista. Minha respiração parou. A imagem tremia na minha mão. Era impossível. A data na foto. Era 40 anos atrás. Ouvi outro som. Atrás de mim. Virei, apontando a lanterna. A jovem estava lá, sorrindo para mim, o rosto tão pálido quanto antes. Mas seus olhos estavam vazios. Uma escuridão eterna. Eu estava congelado de medo. Ela deu um passo à frente. Então mais um. Ela não estava lá. Então ela estava. A última coisa que ouvi foi sua risada. Risada que soava como sinos de vento no silêncio da floresta. Então, tudo foi escuridão. 5 noites ininterruptas. Era quanto tempo Jorge vinha percorrendo as estradas. Cansado, alucinado, levava na memória a imagem daquela garota. Aparição ou não, sabia que algo estava muito errado. A única coisa capaz de afastar o sono era seu medo e o rosto daquela menina. Seus olhos, tão claros que pareciam emitir a própria luz. Um facho de esperança em meio à escuridão que se apagava a cada curva da estrada. Sua mente repetia a cena.
Ela entrava no caminhão, chorando, molhada pela chuva, então desaparecia, como se nunca estivesse ali. Nessa noite, a chuva caía forte. A autoestrada, tão familiar, parecia agora um labirinto sem saída. Na última curva, Jorge avistou novamente aquela garota. Seu coração gelou e ele pisou no freio. Você de novo? Perguntou, os dentes cerrados pelo medo. Ela apenas entrou no caminhão, mais silenciosa do que antes. Esta noite, seus olhos pareciam ainda mais brilhantes, reflexo de um medo que ambos partilhavam. A rodovia sinuosa desaparecia à frente, junto com a visão de Jorge. Cada piscar de olhos era uma eternidade, até a próxima curva. Então, sem aviso, ela se foi. Como sempre. Pela quinta noite consecutiva. Jorge bateu no volante em frustração, lançando olhares para o banco do passageiro vazio. Nessa mesma noite, Jorge decidiu mudar sua rota. Já não podia mais lidar com esta maldição. Decidiu que faria um novo caminho, por mais longo que fosse. Mas ao amanhecer, fatigado e abalado, na próxima curva, lá estava ela. A autoestopista fantasma. Aquele nome, Ana. Aquele maldito nome não me saía da cabeça. A minha mente girava em torno do rosto dela. Os seus olhos negros, o seu sorriso taciturno. A curva. Você também viu a curva, não viu? No fundo de minha alma, eu sabia que havia algo terrivelmente errado com Ana. Ana, Ana, Ana. A cada eco de seu nome, imagens vívidas daquela noite infeliz passavam por minha cabeça. Aquela maldita noite. Eu guiava por uma estrada escura quando vi a silhueta dela. Preciso de uma carona, ela disse. E eu, tolo, não vi nenhum mal nisso. Enquanto dirigíamos, começou uma conversa estranha. Ela parecia conhecer toda a minha vida, cada pedacinho. Meus segredos. Como ela tinha esse conhecimento, eu pensava. E então a curva apareceu. Chegar no destino nunca deve ser um horror, deve ser um alívio, certo? Mas não. Não quando você olha pelo retrovisor e vê que o banco traseiro está vazio. Como uma névoa, Ana desapareceu, sem deixar rastro. Desde aquela noite, eu vivia em um tormento sem fim. O fantasma de Ana perturbando minha sanidade, sua voz repetindo no meu ouvido: você não devia ter me deixado entrar, você não devia ter me deixado entrar. Não para estranhos na estrada, sempre me disseram. Principalmente à noite, eles me advertiram. Mas eu tive que aprender da maneira mais dura. Essa é a minha história. O motorista que levou a passageira fantasma. Ana. A escura e solitária estrada nunca é tão assustadora quanto a recordação da noite que me trouxe esse terror sem fim. Eu ainda posso vê-la nas sombras, ao redor das curvas, nas minhas noites insone. Ana, para sempre comigo, para sempre uma assombração. Portanto, caro ouvinte, cuidado com quem você deixa entrar em sua vida ou em seu carro.